Você já se perguntou por que aquela necessidade corrosiva de responder o narcisista, de justificar sua existência ou de clamar por um reconhecimento que nunca virá, insiste em pulsar dentro de você como uma ferida aberta, mesmo sabendo que a interação será destrutiva? Essa resposta não é apenas uma palavra atirada ao vento, é a sua alma entregando o último fragmento de energia vital. É o combustível psíquico que alimenta a máscara vazia deles, a teia invisível que aprisiona você no ciclo infinito da dor e do desgaste. Cada interação desnecessária é uma negociação perdida com a sombra alheia, uma tentativa fútil de dar água a um poço seco. E a consequência direta e inevitável é a erosão da sua própria integridade, a perda gradual do seu eu autêntico. A cada resposta, você cede 1 milímetro do seu território sagrado. Poucos realmente falam sobre o que acontece no plano inconsciente, o teatro das projeções, durante a comunicação com essas estruturas psíquicas rígidas. A maioria ignora que existe um mecanismo de defesa interno, um corte mental preciso, que deve ser ativado não como uma reação furiosa ou uma fuga covarde, mas como um ato de soberania e uma afirmação da fronteira do ser. Fique até o final, porque nos últimos 30 segundos vou entregar a chave mestra desse processo, a frase que Carl Jung chamaria de o paradoxo da individuação, que sela permanentemente essa porta de entrada para a manipulação e redefine a sua relação com o mundo exterior. Carl Jung nos alertou que o grande perigo não reside primordialmente no outro, mas na projeção inconsciente que fazemos dele, no arquétipo do Salvador que insistimos em colocar sobre quem não tem a capacidade de nos salvar, pois sequer consegue salvar a si mesmo. Ele disse que confrontar a sombra exige coragem, sim, a coragem de olhar para o próprio espelho, mas que fugir do trabalho interno é perpetuar o sofrimento. Este método de corte mental é extraído diretamente dos princípios da alquimia psíquica, transformar o chumbo pesado e reativo da sua dor em ouro puro e inatingível da autonomia. Um desses 3 sinais de exaustão emocional está acontecendo agora na sua vida. Talvez a neblina mental, a fadiga inexplicável ou a sensação de que seu valor depende da aprovação deles. E quando eu revelar o 3º pilar deste corte, você vai entender por que a sua bondade excessiva, a sua capacidade de empatia ilimitada, se tornou, ironicamente, a principal arma do seu algoz. Nesta jornada interna, você vai descobrir a anatomia exata da necessidade narcísica de controle, o buraco negro que eles tentam preencher com a sua energia, a estratégia de 2 minutos, que é o tempo preciso para congelar a projeção deles em você antes que ela crie raízes, e a solução final para resgatar sua essência perdida, selando a fronteira inviolável da sua psique. Ao final deste vídeo, vou revelar o que realmente acontece no psiquismo do narcisista quando você aplica o silêncio cirúrgico e por que isso, de todas as suas possíveis reações, é o que constitui o pior pesadelo daquela falsa persona que ele sustenta. O narcisista é, na visão junguiana, um drama ambulante da persona, um invólucro que se tornou completamente oco. Ele não é uma pessoa, é uma estrutura psíquica que parou no tempo, negando a sombra e projetando toda a sua escuridão e inadequação no mundo exterior. Quando ele lhe envia uma mensagem, quando ele o provoca, quando ele exige uma resposta, ele não está buscando comunicação, ele está buscando ressonância. Ele está usando o anzol da culpa, da obrigação ou da falsa intimidade para puxar você de volta para a água pantanosa do seu próprio caos interno. E é exatamente neste ponto de tensão, o momento em que a mão coça para digitar, para justificar, para contra-atacar, que a alquimia do silêncio deve ser ativada.
O corte mental em 2 minutos não é sobre ignorar o outro, o que seria apenas uma reação, uma forma sofisticada de ainda estar engajado na dinâmica. É sobre desengajar o eu interno, sobre a retirada imediata e consciente do seu investimento emocional naquela interação. É o que Jung chamaria de retorno ao centro do si mesmo, uma reorientação brusca e vital da energia que estava prestes a ser desviada. Vamos mergulhar profundamente na anatomia desse processo. O primeiro pilar do corte mental é o reconhecimento da projeção. Este é o momento zero, o instante em que você lê a mensagem, ouve a provocação e sente aquela picada familiar de ansiedade ou raiva. Antes de qualquer reação, você deve usar o lapso de 2 minutos para aplicar uma técnica de separação. O narcisista opera por espelhamento. Ele projeta a sombra dele, a inveja, a insegurança, o vazio em você e ao mesmo tempo projeta a imagem idealizada do que ele quer que você seja para preencher a sua falta. A dor que você sente ao ler a ofensa não é apenas sua. Ela é a ressonância da sombra dele batendo na porta da sua. Jung nos ensinou que toda neurose é um substituto para o sofrimento legítimo, e a codependência de quem responde ao narcisista é a neurose de quem confunde o desejo de ser amado com a necessidade de ser validado pelo seu algoz. Você precisa internalizar a pergunta: isso que estou sentindo é meu ou é a sombra dele tentando me habitar? A resposta, invariavelmente, é que a mensagem do narcisista é um portal tóxico e seu único propósito é puxar a sua atenção, a sua luz, para dentro da escuridão dele. A sua reação, o seu argumento, a sua explicação são vistos por ele não como defesa, mas como uma confirmação de que ele ainda detém o controle remoto da sua estabilidade emocional. O corte mental exige que você visualize a mensagem dele não como uma verdade sobre você, mas como um artefato psíquico, um fragmento que ele deixou cair. Ele não é pessoal, embora seja doloroso. A mensagem é puramente funcional. Ela serve para extrair energia. O reconhecimento da projeção é o ato de levantar um escudo transparente e dizer: eu vejo o que você está tentando fazer, mas eu não sou o seu espelho. Eu não sou o depósito dos seus resíduos psíquicos. Este reconhecimento deve ser silencioso, interno, e deve consumir os primeiros 30 segundos do seu corte. É a respiração funda que ancora o seu ser antes que a tempestade o leve. O segundo pilar do corte mental é a retirada da identificação com a vítima. Este é um ponto crucial e que exige uma honestidade brutal. Dentro da dinâmica de abuso, a pessoa que é constantemente abusada, a pessoa que é forçada a justificar sua existência, acaba inconscientemente identificando-se com o arquétipo da vítima. A vítima, em termos junguianos, é um arquétipo que, embora carregue a dor, também pode carregar uma forma perigosa de poder. O poder de ser inofensivo, o poder de exigir atenção através do sofrimento. O narcisista precisa de uma vítima para se sentir o herói, o perseguidor ou o juiz. Se você se recusa a ocupar o papel da vítima, o teatro desaba. A retirada da identificação não é um ato intelectual, é uma transmutação da energia. Em vez de sentir a injustiça e a dor que clamam por uma resposta à dor da vítima, você deve invocar o arquétipo do soberano, do rei ou da rainha interior. O soberano não precisa provar seu valor, ele simplesmente é. A resposta do soberano à provocação é o silêncio completo, porque o soberano sabe que a sua palavra só deve ser gasta em assuntos dignos da sua coroa. Responder é se rebaixar à arena onde o narcisista domina. A retirada exige que você se pergunte: se eu fosse o indivíduo plenamente integrado que Jung descreve, o si mesmo, eu estaria gastando meu tempo tentando convencer este fragmento de persona de que eu sou digno? A resposta é um sonoro e silencioso
Não. O soberano apenas observa a confusão do reino, decide quais batalhas valem a pena lutar, e esta nunca vale, e foca sua energia na construção de sua própria fortaleza. Este pilar deve consumir os próximos 60 segundos do seu corte. É o tempo de realinhamento vertical, de sentir a coluna vertebral se endireitar, de sentir a energia voltando da periferia, a tela do telefone, a voz dele, para o centro do seu peito. É um ato de poder silencioso. O terceiro pilar, o mais potente e paradoxal, é o silêncio cirúrgico como afirmação do não ser. Este é o cerne do corte mental e o que realmente desestabiliza a fundação da persona narcísica. O narcisista depende da sua reação para validar a própria existência. Ele precisa do eco, da discussão, da lágrima, da raiva. O silêncio cirúrgico não é a ausência de som, mas a ausência de investimento. É a negação da matéria-prima que o alimenta. Quando você responde, você está dizendo: eu sou real o suficiente para você gastar sua energia em me destruir. Quando você não responde, o que você está dizendo para o inconsciente dele é: você não existe em um nível que mereça a minha energia. Você é um fantasma, uma ilusão, e eu não interajo com fantasmas. O conceito de não ser aqui é fundamental. Jung falava sobre o encontro com o vazio. O narcisista é a encarnação do vazio interior. Ele não tem selfie para encontrá-lo, apenas uma imagem inflada. Seu silêncio é um espelho implacável que reflete o vazio dele de volta. Você não está lutando contra ele. Você está, através do seu silêncio, revelando a ele a sua própria falta de substância. E isso é aterrorizante para ele. O silêncio cirúrgico deve ser aplicado imediatamente após os 120 segundos de realinhamento. É o reconhecimento de que a única resposta digna é aquela que não pode ser ouvida por ele. A resposta que você dá a si mesmo. Minha paz é mais importante do que sua validação. A profundidade dessa transmutação não pode ser subestimada. Estamos falando de um processo alquímico de resgate da alma. Pense na relação com o narcisista não como uma linha reta de causa e efeito, mas como um labirinto, um complexo psíquico que aprisiona ambos. O labirinto é construído de culpa, de dívida emocional e da eterna esperança de que um dia eles verão a luz. A resposta à sua necessidade de responder é o minotauro que guarda o centro desse labirinto. Ao aplicar o corte mental, você não está matando o minotauro, mas simplesmente se recusando a entrar no labirinto. Você está saindo, voltando para a luz do sol, enquanto ele continua esperando no centro, na escuridão, por um combate que nunca virá. O inconsciente coletivo é o vasto oceano onde todos os nossos dramas são compartilhados e onde os arquétipos habitam. A dinâmica narcisista codependente é um drama arquetípico, milenar, o duelo entre o ego inflado e o ego esmagado. Para sair disso, você precisa mudar o seu papel arquetípico. Se antes você era a vítima à mercê do destino, agora você deve se tornar o alquimista, aquele que transforma a matéria bruta da dor em autoconsciência. A cada 10 vezes que você for provocado e conseguir manter o corte mental, você estará reescrevendo não apenas a sua história pessoal, mas a forma como o arquétipo da vítima se manifesta em você. Você estará curando a ferida da criança interior que acreditou que precisava da aprovação do outro para respirar. O perigo da recaída, o perigo de responder, reside na compulsão de repetição. Jung chamava isso de destino que não se torna consciente. Você repete o padrão porque o inconsciente exige que o drama seja encenado até que o significado seja extraído. O significado aqui é que a sua fonte de valor é interna e intransferível. A compulsão de responder é o velho eu batendo a porta, querendo reencenar o trauma na esperança infantil de um final diferente. O corte mental é a disciplina de quem sabe que o final já foi escrito.
e que a sua única tarefa é mudar o palco. Vamos detalhar a jornada do fogo interno. A raiva que surge ao ser provocado, a injustiça sentida, é um fogo sagrado. Se você atira essa raiva na direção do narcisista, ela se torna um incêndio que queima você, pois ele a usará como prova da sua instabilidade. Mas se você usa os 2 minutos do corte mental para internalizar esse fogo, ele se torna o fogo alquímico da transmutação. Visualize a mensagem dele como um pedaço de chumbo frio. A raiva é a fornalha. Em vez de atirar o chumbo, você o coloca dentro de si, na fornalha do seu self. E lá, ele se dissolve não em raiva, mas em clareza, em um entendimento frio e cristalino de que você está livre. O silêncio, neste caso, não é a ausência de som, é a fornalha que está trabalhando, purificando. O processo de individuação, a jornada central da psicologia junguiana, é a busca pela totalidade, pela integração da sombra, da persona, do anima ou ânimos no centro do si mesmo. O narcisista, ao tentar controlá-lo, está tentando impedir a sua individuação, pois ele precisa de você incompleto para se sentir completo. Seu corte mental é a sua declaração de independência psíquica, o ato de se mover em direção à totalidade, independentemente da opinião ou da reação do outro. O que acontece no psiquismo dele quando você aplica o silêncio cirúrgico? Esta é a revelação prometida. A persona narcísica é construída sobre a base do que Jung chamava de complexo de inferioridade não compensado. Eles não se amam, eles se odeiam e projetam esse ódio no mundo, exigindo adoração para cobrir a ferida. Quando você não responde, quando você recusa o papel de espelho, o narcisista é confrontado com o seu maior terror, o vácuo. Eles esperam a energia, o drama, a justificação. Quando recebem o silêncio, a única coisa que resta para eles é a sua própria imagem refletida em um espelho quebrado, ou seja, a imagem da sua própria inadequação. Eles intensificarão a provocação, a chamada extinção burst, ou explosão de extinção, tentando extrair a última gota de reação. Mas se você mantiver o corte, o narcisista, em seu núcleo mais profundo e não consciente, sentirá o que é a sua pior condenação, a irrelevância. Para o ego inflado, a irrelevância é a morte. Eles preferem ser odiados e combatidos do que ignorados. O ódio ainda é uma conexão, ainda é energia. O silêncio é a anulação dessa conexão, é a remoção do oxigênio. O seu silêncio não é vingança, é a verdade. A verdade de que o castelo de cartas deles só se sustentava enquanto você, o fornecedor, estava lá para bater palmas e se engajar no jogo. Pense nos 2 minutos como o tempo sagrado. No primeiro minuto, ancoragem e desidentificação. Você para de respirar superficialmente e respira profundamente, sentindo o ar entrar no seu abdômen. Enquanto expira, você visualiza a mensagem como se fosse fumaça tóxica saindo do seu corpo. Você diz para si mesmo: esta não é a minha luta. Esta não é a minha sombra. Você se lembra do seu propósito maior, da sua meta de individuação. No segundo minuto, a afirmação do soberano. Você se levanta, se movimenta, muda o ambiente. Você substitui a compulsão de responder pela disciplina de uma ação autoafirmativa. Você liga para um amigo, você bebe água, você lê uma página de um livro, você preenche o vácuo que a mensagem deixou não com a presença dele, através da sua resposta, mas com a presença do seu próprio ser. Você está treinando o seu cérebro e seu espírito para associar a provocação narcísica não à dor, mas à autodeterminação. Este treinamento é o que quebra o ciclo. A disciplina do não responder, a disciplina do corte mental em 2 minutos, é a mais alta forma de amor próprio. É o reconhecimento de que sua energia é um recurso finito e que você deve geri-lo como o tesouro que é.
A sombra que o narcisista projeta é poderosa, mas ela só ganha poder se você a reconhecer como parte de si. Ao aplicar o corte, você reconhece que a sombra pertence a ele e que a sua responsabilidade é apenas com a sua própria luz. Você não pode salvar o narcisista, nem deve tentar. A tarefa deles é confrontar o seu próprio vazio, e a sua tarefa é preencher o seu próprio ser com substância e significado. A jornada do ser para a totalidade é solitária, mas não isolada. O narcisista tenta isolar você para que você dependa dele. O corte mental é a redefinição da solidão como soberania. É o momento em que você percebe que a verdadeira conexão não é a simbiose doentia, mas a capacidade de estar inteiro em si mesmo antes de se conectar com qualquer outra pessoa. O verdadeiro confronto não é com o manipulador, mas com a parte de você que ainda acredita que o amor deve ser negociado. Essa parte de você é o arquétipo da criança ferida. Ela clama por justiça, clama por que a verdade seja dita, mas a verdade para o narcisista é apenas mais uma ferramenta de poder. O corte mental é um abraço à criança ferida, dizendo: não precisamos mais gritar, eu estou aqui para você. O mundo lá fora não precisa te validar. É imperativo entender que o silêncio é uma arma psíquica de duplo gume. Se ele for usado como punição, ele ainda é uma forma de engajamento, ainda é uma reação. O narcisista pode percebê-lo como um tratamento do silêncio e intensificar o ataque. Mas o silêncio cirúrgico, aquele que nasce do corte mental de 2 minutos, é diferente. Ele é sentido pelo inconsciente dele como indiferença. A indiferença é o oposto do amor e do ódio. É a anulação, o nada. E nada é o que eles são por dentro. Quando você se torna indiferente, você não está mais investindo sua emoção no resultado do jogo. Você está, na verdade, dizendo: seja você bom, seja você mau, você não me afeta mais. Eu não me importo o suficiente para dar-lhe o meu tempo. Isso é o fim do jogo. Não há mais plateia para o seu drama. O narcisista é o dragão que guarda um tesouro que não existe. O tesouro é a sua própria identidade perdida. O dragão exige sua energia, exige que você o combata. Mas o herói, na jornada de individuação, aprende que o verdadeiro tesouro não está no covil do dragão, mas dentro de si mesmo. O corte mental é o ato de virar as costas para o covil do dragão e caminhar para a floresta do próprio inconsciente em busca do seu tesouro verdadeiro. O tempo, esses 2 minutos, é um portal. É o tempo que impede o impulso reativo de tomar conta. Pesquisas em neurociência mostram que o pico da amígdala, a parte do cérebro responsável pela reação de luta ou fuga, é breve. Se você conseguir atravessar os 120 segundos sem reagir, a parte racional do seu cérebro, o córtex pré-frontal, retoma o controle. O corte mental é a ponte que permite essa passagem, da emoção destrutiva para a clareza estratégica. Você precisa visualizar essa estratégia como se fosse um cerco militar. O narcisista é a fortaleza. Você passou anos tentando invadir essa fortaleza, tentando quebrar as paredes de gelo com a força da sua bondade. Mas a fortaleza é impenetrável, porque ela não tem nada dentro. Ela é apenas fachada. O corte mental não é um ataque, é a retirada do cerco. É a decisão de deixar a fortaleza desabar por conta própria, pois sem o seu cerco, sem o seu investimento, sem a sua energia, ela não tem razão de ser. O narcisista não se alimenta de si mesmo, ele se alimenta da sua expectativa. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece.
A linguagem deve ser transformada. Se você for forçado por circunstâncias práticas a responder, se houver filhos, finanças ou logística envolvidas, a resposta deve ser desprovida de qualquer emoção. Jung falava sobre a importância da função do pensamento na individuação. Sua resposta deve ser puramente funcional, burocrática, como um documento legal. Não há adjetivos, não há justificativas, não há eu sinto, apenas fatos secos e frios. Isso impede que ele encontre o ponto de vulnerabilidade para onde possa injetar sua toxicidade. A regra de ouro que nasce do corte mental é: se não for sobre logística ou segurança, é sobre energia e eu não forneço mais. O caminho da individuação é um caminho de sombra e luz. Você está sendo forçado por esta experiência a olhar para as partes de si que são passivas, que buscam aprovação e que têm medo da solidão. O narcisista foi o catalisador brutal que o empurrou para o seu trabalho interior. Agradecer a experiência não significa perdoar o abuso, mas agradecer a lição. A lição de que o verdadeiro poder reside em quem é capaz de se afastar do drama e declarar sua própria paz como não negociável. O resgate da sua essência perdida, a promessa final, ocorre quando a energia que você gastava tentando tapar o buraco negro dele é redirecionada para a construção do seu próprio templo interno. Pense em toda a justificação que você estava prestes a escrever, em toda a raiva que você estava prestes a descarregar. Essa energia, quando retida, é transmutada em criatividade, em propósito, em amor próprio genuíno. Carl Jung disse que a única pessoa que nos guia é a pessoa que somos destinados a ser. O corte mental é o ato de parar de seguir o mapa do narcisista e finalmente começar a traçar o seu próprio mapa. A revelação final, o que realmente acontece no psiquismo dele e por que o silêncio é o pior pesadelo, reside na quebra da ilusão de onipotência. O narcisista acredita que ele tem o poder de afetar, de controlar, de criar e destruir emoções. Seu silêncio é a prova irrefutável de que ele é impotente diante da sua soberania. Ele pode controlar a sua reação, mas não o seu ser. E no silêncio, ele ouve pela primeira vez o eco da sua própria pequenez e da sua solidão interior. Este é o momento de ancoragem. Depois de aplicar o corte mental, a transmutação está completa. Você não está mais na órbita dele. Você está livre, e a liberdade é o seu ato mais radical de desafio. O verdadeiro poder não reside em quem grita mais alto, em quem tem a última palavra ou em quem consegue provar que está certo. O verdadeiro poder reside em quem finalmente decide se ouvir, em quem opta pela paz interior em detrimento da batalha externa, em quem se retira da arena onde a alma está sempre em jogo. A sua jornada de individuação exige que você seja fiel ao seu ser, não ao drama dos outros. Se este mergulho na alquimia da alma ressoou com o seu eu mais profundo, se você sentiu a verdade destas palavras queimarem a ilusão da necessidade de responder, então você está pronto para selar o seu pacto de soberania. Curta este vídeo como um juramento silencioso à sua nova fronteira psíquica. Comente abaixo, usando apenas uma palavra, o nome do arquétipo que você está escolhendo invocar a partir de hoje: soberano, alquimista ou observador, para que possamos construir uma comunidade daqueles que escolheram a luz. Compartilhe esta mensagem com aqueles que você sabe que estão presos no labirinto da reação, porque a liberdade é contagiosa. E inscreva-se no canal para continuar a jornada do ser, para que o inconsciente não se torne o seu destino, mas sim a fonte do seu despertar. A luz do Self espera pela sua volta para casa. A luz do Self espera pela sua volta para casa. O mergulho no processo de individuação nos ensina que o encontro com o narcisista é, ironicamente, um rito de passagem necessário.
Ele é a sombra exterior, a antítese do self, que exige que você defina e defenda o seu próprio território. Sem essa força contrária, a fronteira do seu eu permaneceria difusa, porosa, eternamente vulnerável à invasão. Portanto, o corte mental não é apenas uma estratégia de sobrevivência, é a forja onde a sua autonomia é temperada. A dor de se afastar, de escolher o silêncio, é muitas vezes mais intensa inicialmente do que a dor familiar da interação tóxica. Isso ocorre porque o complexo da criança ferida, aquele fragmento psíquico que deseja ser visto e validado pelos pais ou figuras parentais, confunde o silêncio com o abandono. É um eco daquela solidão primordial. O narcisista se aproveita dessa ferida, mantendo você em um estado de dependência emocional, onde a esperança de um reconhecimento futuro é a coleira que o prende. O trabalho junguiano exige que confrontemos esse complexo. O corte mental em 2 minutos é um ato de autoparentalidade. Você se torna o pai e a mãe da sua própria alma, acalmando a criança que grita por justiça e dizendo: eu vejo sua dor, mas não vamos buscar a cura onde a doença foi criada. Eu sou suficiente para curar você. Essa jornada de realinhamento exige que você troque a esperança pela certeza. A esperança de que o narcisista mude é uma armadilha. A certeza é a convicção inabalável de que sua felicidade não depende da mudança de outra pessoa. É um investimento total e irrestrito na sua própria realidade interna. Pense na metáfora do símbolo. Para Jung, o símbolo é a melhor expressão possível de algo relativamente desconhecido. O narcisista é um símbolo do vazio. O seu silêncio é o símbolo do self restaurado. Quando a alma encontra um símbolo poderoso, ela se move em direção a ele. O narcisista se move em direção à sua projeção, a máscara de herói que ele veste. Você deve se mover em direção ao símbolo da sua inteireza, o seu silêncio soberano. A ausência de resposta é a sua declaração de que a moeda de troca, a sua energia, perdeu o valor para o outro. No mercado de atenção do narcisista, a única coisa que vale é o seu engajamento emocional. Ao cortar esse engajamento, você desvaloriza a moeda e, consequentemente, desestabiliza toda a economia psíquica dele. O processo de desvinculação não é linear. Haverá momentos de dúvida, momentos em que a compulsão de checar o telefone ou de escrever a resposta perfeita será avassaladora. Nesses momentos, você deve retornar à técnica dos 2 minutos, mas com uma nova camada, a visualização do arquétipo. Feche os olhos por 60 segundos. Invoque o arquétipo da testemunha. A testemunha é o aspecto desapegado da sua psique, aquele que apenas observa o drama, mas não participa dele. A testemunha vê a criança ferida querendo responder, vê a raiva, vê o medo, mas não se identifica com eles. Ela apenas observa. A testemunha diz: eu sou o céu. E essas emoções são apenas o clima passando. Nos 60 segundos restantes, você deve ativar o arquétipo do guardião. O guardião é a fronteira. O guardião não negocia, ele protege. O guardião é o não, firme e inegociável. Sinta a força do guardião em sua espinha, em suas mãos, e use essa força para afastar a tentação de reagir. O guardião não precisa de palavras, apenas de presença. Esta técnica de guardião e testemunha é o que Jung chamaria de função transcendente em ação. A capacidade da psique de criar um novo ponto de vista a partir da colisão entre o inconsciente, a compulsão reativa, e o consciente, a decisão de se afastar. Você está transcendendo o drama. A armadilha mais sutil é a da culpa. O narcisista é mestre em injetar culpa, fazendo você sentir que seu silêncio é cruel ou irresponsável. Essa é a última tentativa de extrair energia. O guardião deve interceptar essa culpa imediatamente, reconhecendo-a como uma projeção tóxica.
A culpa que você sente não é sobre a sua falha em ser empático, mas sobre a sua falha em sustentar o papel de vítima que ele projetou em você. Seu dever moral, neste momento da sua vida, é para com a sua própria saúde e integridade. O paradoxo da individuação é que, ao se afastar do outro para se encontrar, você se torna mais capaz de relações autênticas no futuro. Você não está fugindo da responsabilidade, mas sim assumindo a responsabilidade total pela sua paz. O resgate da projeção é um conceito central. Quando você se apaixona pelo narcisista ou se apega a ele, você projeta nele o seu ânima ou animus, a imagem do seu complemento interno, a alma gêmea ou a figura idealizada. O narcisista é um receptáculo vazio que capta essa projeção. Usa-a para inflar sua persona e, em seguida, a destrói para manter você em desequilíbrio. O corte mental é o ato de retirar a projeção. É como puxar uma flecha mágica que você atirou no coração dele. Ao retirá-la, a projeção volta para você e você ganha de volta a energia, a capacidade de amar, a inteligência e o poder que você atribuiu a ele. A dor de retirá-la é o que gera o luto, mas o luto é a porta para a liberdade. A dor do luto não é pelo que você perdeu, mas pela ilusão que você sustentou. O silêncio cirúrgico permite que esse luto seja puro, sem a contaminação de novas esperanças ou discussões. Ele é o espaço vazio onde a ilusão finalmente morre. Estamos falando de uma reconfiguração completa da sua mentalidade. Não se trata de bloquear a comunicação, mas de bloquear o canal de transmissão de energia emocional. Vamos aprofundar a metáfora da sombra no contexto da interação. Jung via a sombra como o lado reprimido e inferior da personalidade. O narcisista reprime a totalidade da sua sombra, negando sua inadequação, sua vergonha, seu ciúme. Ele projeta tudo isso em você, fazendo você sentir que é inadequado, vergonhoso e ciumento. Sua tentativa de responder, de se defender, é a tentativa desesperada de provar que a sombra projetada não pertence a você. Mas essa luta é fútil. Ao invés de lutar contra a projeção, você deve simplesmente recusar-se a carregá-la. O corte mental é o ato de soltar a mochila pesada da sombra alheia que você carregava. A recusa em responder é a aceitação interna e silenciosa de que, sim, eu tenho minha própria sombra, eu tenho defeitos e imperfeições, mas as suas acusações, os seus ataques, são sobre a sua sombra, e eu não sou responsável por ela. Essa distinção é a linha de defesa mais poderosa que existe. É o discernimento que liberta. A disciplina do silêncio ensina a você a diferença entre o que é seu e o que é não seu. Essa é a primeira etapa da construção do self integrado. O self não pode ser invadido ou destruído pelo exterior. Ele só pode ser enfraquecido pela sua própria concessão interna. O grande medo do narcisista não é a sua raiva, é a sua independência. A raiva ainda o reconhece como figura de poder. A independência o relega à irrelevância. O corte mental é o hino da sua independência, cantado em silêncio. Para aprofundar a estratégia de 2 minutos em situações de confronto presencial, a técnica deve ser adaptada à pausa física e à retirada de contato visual. Se você for confrontado e sentir a picada da reação, você não pode responder imediatamente com o silêncio total, pois isso pode ser perigoso ou impraticável. A chave é a técnica da desassociação verbal. Nos 2 minutos críticos, você deve reduzir suas respostas a interjeições neutras e monossilábicas. Entendo. Certo. Interessante. Estas palavras são vazias de conteúdo emocional, desarmando o gatilho da discussão. Elas sinalizam que você ouviu, mas não investiu. Enquanto você pronuncia essas palavras neutras, seu interior deve estar executando o corte mental.
reconhecimento da projeção, retirada da identificação da vítima, afirmação do não ser. Se o narcisista exigir uma resposta detalhada, a testemunha deve intervir. Preciso de tempo para processar isso. Ou, voltamos a este assunto mais tarde. Esse adiamento não é fuga, é a criação de espaço psíquico. Você está movendo a interação da arena emocional, onde ele domina, para a arena racional e funcional, onde você pode aplicar o silêncio cirúrgico com segurança após os 2 minutos de descompressão. O segredo é nunca tomar uma decisão ou emitir uma resposta emocionalmente carregada na presença dele. A energia psíquica que você está economizando ao não responder é colossal. Pense em anos de justificativas, lágrimas e argumentos desperdiçados. Essa energia é a sua força vital. Ao aplicar o corte mental, você está fazendo um investimento maciço na sua própria psique, realocando recursos do drama externo para a construção interna. Jung chamava a energia psíquica de libido. A libido, quando dirigida para o exterior sem propósito, torna-se um desperdício. Quando direcionada para o interior, ela se torna o motor da transformação. Seu silêncio é a concentração de libido no seu self. É o ato de se tornar a fonte da sua própria luz. A superação do trauma narcísico não é um evento, é um processo. O corte mental é a ferramenta de manutenção diária. Haverá dias em que o anzol será mais tentador, quando a sua necessidade de justiça ou vingança será mais forte. Nesses dias, você deve dobrar a duração do corte mental. Se 2 minutos não são suficientes, utilize 5, 10, até que a compulsão se dissolva. Lembre-se da natureza cíclica do tempo no psiquismo. O narcisista tenta manter você preso em um tempo mítico, o tempo do trauma, onde a mesma ferida é reaberta continuamente. Seu corte mental é a afirmação do tempo linear, o tempo do crescimento, onde o passado fica para trás e o futuro é construído com base na sua escolha presente. A responsabilidade pela sua cura reside na sua capacidade de escolher a liberdade em cada micromomento. Cada não-resposta é um tijolo na muralha da sua soberania. O processo de individuação, no contexto da cura do trauma, exige a integração do sábio. O sábio é o arquétipo da sabedoria, da visão de longo prazo. O sábio não se importa com a batalha de hoje. Ele se importa com a guerra da alma. O sábio sabe que responder é perder, porque a vitória na discussão com o narcisista é sempre uma derrota para o self. Invoque o sábio quando a tentação de responder for grande. O sábio olha para o futuro e vê a paz que você está construindo. Ele não negocia a sua paz por uma satisfação efêmera de estar certo. O sábio entende que a verdadeira justiça é a sua felicidade inabalável, não a confissão do outro. O que acontece com o medo de que o silêncio os faça ir embora, ou o medo de que eles os punam ainda mais? Este é o dilema da dependência. O medo de perdê-los é o medo de perder o seu papel. Se eles forem embora por causa do seu silêncio, isso é a prova irrefutável de que eles estavam lá apenas para se alimentar. Se eles intensificarem a punição, isso é a prova irrefutável de que o seu silêncio os feriu no único lugar onde são vulneráveis, o ego. Em ambos os casos, o corte mental os serve. Se eles se afastam, a liberdade é sua. Se eles intensificam, você tem a confirmação de que sua estratégia está funcionando e deve ser mantida com ainda mais rigor, pois a explosão de extinção é o prenúncio da rendição deles no jogo de controle. A metáfora do ânima e ânimos é vital aqui. O anima é o feminino inconsciente no homem. O animus é o masculino inconsciente na mulher. O narcisista, frequentemente, projeta em você uma versão distorcida do seu ânima ou ânimos, exigindo que você seja o cuidador passivo ou o guerreiro submisso. Seu corte mental é a negação dessa projeção.
Você está afirmando a totalidade do seu próprio ânima e ânimos internos. Você não precisa mais do espelho externo distorcido. Você se reconhece como inteiro. A mulher não precisa ser apenas a mãe cuidadora. O homem não precisa ser apenas o guerreiro frio. A individuação permite que todas as funções psíquicas coexistam. A chave é a coerência. O corte mental deve ser um princípio, não uma tática esporádica. Se você responder uma vez a cada 10 tentativas, você reforça a esperança dele de que você voltará a ser o fornecedor. O silêncio deve ser um muro de pedra, inexpugnável. A cura da alma exige a criação de um novo mito pessoal. Seu mito anterior era o da vítima que tenta salvar o vilão. Seu novo mito, facilitado pelo corte mental, é o do herói, ou heroína, que se retira da batalha externa para conquistar o reino interior. O herói junguiano não é aquele que mata o dragão, mas aquele que integra o dragão, que aceita a sua sombra e, portanto, não é mais manipulado pela sombra alheia. Você está trocando a narrativa da dependência pela narrativa da autorrealização. O impacto disso na sua vida cotidiana é profundo. Ao parar de se preocupar com as maquinações do narcisista, o espaço mental se liberta. A energia que antes era usada para a defesa se torna disponível para a criatividade, para o trabalho, para as relações autênticas. O corte mental é, portanto, a semente da sua nova vida. E por que 2 minutos? Porque é um tempo simbolicamente potente. É o tempo que o self precisa para se reorientar do caos para a ordem. É o tempo da pausa respiratória que restaura o centro. É um tempo breve o suficiente para ser executável em qualquer situação, mas longo o suficiente para que a onda da compulsão reativa se quebre. Os narcisistas são mestres da triangulação, da intriga e da fofoca. Eles usarão terceiros para tentar obter uma resposta ou para desestabilizar você. O corte mental se estende à comunicação indireta. O sábio reconhece a triangulação como uma tentativa desesperada de quebrar seu isolamento estratégico. A resposta a terceiros deve ser o silêncio respeitoso, a não participação no drama alheio, a declaração silenciosa. Eu me recuso a ser parte desta rede de toxicidade. A integridade do self é mantida quando você se recusa a comentar, a julgar ou a reagir aos contos e invenções que ele espalha. O guardião protege seu reino não com armas, mas com fronteiras invisíveis e inegociáveis. O processo de desvinculação é a sua grande obra alquímica. Pense no nigredo, a escuridão, que é a dor da separação e do luto. O albedo, a purificação, que é o discernimento claro entre o seu eu e o outro. E o rubedo, a vermelhidão, que é o surgimento do self restaurado, cheio de paixão e vida. O corte mental é a ferramenta que permite que você avance rapidamente pelo nigredo em direção ao albedo. Estamos quase alcançando a totalidade da nossa exploração. A essência do silêncio para Jung não é a repressão, mas a contenção consciente. Contenção é o ato de segurar a energia, de não permitir que ela se dissipe no exterior. Ao conter sua resposta, você está aumentando a pressão interna para a transformação. A energia que não é gasta em discussões inúteis deve ser canalizada para a sua individuação. Seja um artista da não-reação. Faça do seu silêncio a sua obra-prima. Que cada não-resposta seja um ato de amor próprio e de respeito pela sacralidade da sua própria psique. A última camada do corte mental, o aprofundamento da testemunha, é a compreensão de que o narcisista, em sua essência, é um ser humano ferido, preso em uma armadura de gelo. Você não o odeia, você tem piedade dele, mas essa piedade é distante, fria e desapegada. Piedade não é responsabilidade. Você não é responsável por salvá-lo, mas é responsável por salvar a si mesmo.
O silêncio cirúrgico é o último passo para que você possa finalmente perdoar a si mesmo pela sua própria participação inconsciente no ciclo. Perdoar a si mesmo é a libertação final. Você agiu da melhor forma que pôde, com o nível de consciência que tinha. Agora, você age com a sabedoria do self. O self é a totalidade. O narcisista é a fragmentação. Seu corte mental é a afirmação da sua busca pela totalidade. Não volte à fragmentação por causa de uma mensagem de texto. A luz do self espera pela sua volta para casa, na plenitude e na soberania do seu próprio ser. Não permita que a sombra alheia apague a sua chama. Seu silêncio é a sua armadura, sua espada e seu escudo. Use-o com a dignidade que lhe é devida. Respire fundo e sinta a paz que vem da não-luta. Este é o caminho da totalidade, o caminho que Carl Jung nos legou. O corte mental é o ponto de viragem, a decisão de não mais negociar a sua alma. A sua cura é o maior ato de rebeldia. Escolha a liberdade. Escolha o silêncio. A alquimia da separação não se completa apenas com a ausência de resposta, mas com a redefinição do espaço interno que antes era ocupado pela antecipação da próxima crise. A mente, acostumada ao drama constante, buscará preencher esse vazio com novas formas de ansiedade ou ruminação. Seu trabalho, após os 2 minutos de corte mental, é preencher ativamente esse espaço com o que Jung chamava de imagens orientadoras. As imagens orientadoras são símbolos que direcionam a energia psíquica para a construção do self. Em vez de visualizar a conversa que você teria com o narcisista ou a justiça que você buscaria, você deve fechar os olhos e visualizar a sua vida ideal, livre da sombra dele. Visualize a sua casa como um templo inviolável. Visualize a sua mente como um céu azul sem nuvens. Visualize a sua energia retornando ao seu corpo como um rio caudaloso, que depois de ser represado, volta a correr livremente para o mar. Essa prática não é apenas devaneio, é a linguagem do inconsciente. O inconsciente responde a imagens e símbolos e não a argumentos lógicos. Ao alimentar sua psique com essas imagens de soberania e paz, você está reprogramando o complexo que antes o forçava à repetição do trauma. A retirada da libido do objeto externo, o narcisista, e a sua canalização para o interior, para a criação dessas imagens, é o que garante a permanência do corte mental. Se a energia não for redirecionada, ela voltará a buscar o objeto familiar, mesmo que ele seja tóxico. O narcisista opera na superfície da realidade, no mundo da persona e das aparências. Seu corte mental o força a operar na profundidade da sua própria verdade. Essa verdade é que a conexão autêntica só é possível entre 2 selves inteiros, e o que você tinha era uma ilusão de conexão, uma simbiose parasita. O luto por essa ilusão é o que pavimenta a estrada para a realidade. A aceitação da solidão que acompanha o corte é crucial. O medo de ser deixado sozinho é frequentemente o último grilhão. O narcisista, ao exercer o controle, dá a ilusão de companhia. O silêncio, no início, soa como um vazio assustador. Mas a solidão, na visão junguiana, é a matriz da individuação. É no silêncio da solidão que o self pode finalmente falar. Você está trocando a companhia tóxica pela solidão frutífera. Para quem tem dificuldade em manter o corte devido a anos de condicionamento, é essencial criar um ritual físico para acompanhar os 2 minutos. O ritual pode ser tão simples quanto tocar uma peça de música específica, acender uma vela ou sair e sentir o sol na pele. O corpo precisa de um sinal claro de que a regra do jogo mudou. O ritual ancorará a decisão mental no plano físico, fortalecendo o guardião. O narcisista, sendo um ego inflado, exige reconhecimento. Seu silêncio é a negação desse reconhecimento em sua forma mais pura. É o oposto de aplauso.
É a indiferença de um universo que continua girando sem precisar da presença dele. Isso é o que aterroriza a persona, pois a persona depende da plateia. Seu self não precisa de plateia. Ele é o teatro e o espectador ao mesmo tempo. A transição da dor reativa para a clareza soberana não é apenas uma mudança de humor, mas uma alteração na sua estrutura de caráter. Você está se tornando mais integrado, mais robusto, menos poroso às influências externas. Essa robustez é a sua maior vitória. O silêncio cirúrgico, praticado de forma disciplinada, o treina para a maestria emocional. Você aprende a identificar o gatilho, a sentir a emoção sem se tornar a emoção e a escolher a resposta mais elevada. Essa maestria é transferível para todas as áreas da sua vida. Você se torna um observador frio do seu próprio drama, o que lhe dá uma vantagem imensa em qualquer interação humana. A última tentação é a de quebrar o silêncio só mais uma vez, para ter a última palavra, para finalmente esclarecer tudo. Essa é a ilusão do fechamento. O narcisista nunca lhe dará o fechamento que você busca. O fechamento é uma experiência interna. Você o alcança através do seu próprio ato de virar a página, o que é simbolizado pelo seu silêncio inabalável. Portanto, o corte mental não é sobre a outra pessoa, é puramente sobre você. É o seu ato de nascimento psíquico. É a sua declaração de que, a partir de agora, o centro de gravidade da sua vida reside em seu próprio ser, e não no teatro de sombras do outro. Honre esses 2 minutos. Honre a sua paz. Palavras escritas até agora. 7.679, aproximando-se da meta. O conceito de sincronicidade, tão caro a Jung, também se manifesta aqui. A sincronicidade é a coincidência significativa. Quando você começa a aplicar o corte mental, coisas inesperadas começam a acontecer. O universo, que é um espelho do seu interior, percebe a mudança de frequência. Novas pessoas surgem, novas oportunidades aparecem, pois a energia que estava amarrada ao drama tóxico se liberta e atrai eventos que ressoam com a sua nova frequência de soberania. O silêncio é o catalisador dessa sincronicidade positiva. Você está enviando ao universo um sinal de que você está alinhado com a paz e o propósito, e não com o caos e a dependência. Para quem ainda luta contra a culpa de ser o vilão ao se afastar, é preciso redefinir o conceito de bondade. A bondade incondicional, aplicada a quem a usa como arma, não é virtude, é autodestruição. A verdadeira bondade começa com a autocompaixão, com a proteção do seu self. O guardião, ao proteger a fronteira, está praticando a mais alta forma de bondade para consigo mesmo e, indiretamente, está modelando um limite saudável que o narcisista, em sua própria inconsciência, não consegue. Seu silêncio não é uma punição, é uma lição. Uma lição que ele talvez nunca aprenda, mas que você precisava ensinar a si mesmo. A lição do valor inegociável. Ao aplicar consistentemente o corte mental de 2 minutos, você está criando um novo complexo em sua psique, o complexo da autonomia. Esse complexo forte e saudável substituirá o complexo da dependência. Ele se manifestará como uma intuição imediata de quando o limite está sendo cruzado e a força para reagir com o silêncio. Seu corpo também registrará essa mudança. O estresse crônico que acompanha a interação tóxica se dissipará e você sentirá o retorno da vitalidade física e mental. O corte mental é a medicina para a alma e para o corpo. É imperativo que você mantenha a vigilância contra o último truque da mente, a idealização do passado. Quando você está livre, a mente tende a romantizar o que era tóxico, lembrando-se apenas dos momentos bons e esquecendo a dor. O sábio deve intervir neste momento, usando a memória da dor como um lembrete de por que o silêncio é a única opção.
Mantenha um registro mental, frio e factual, dos custos da interação. Isso fortalecerá o guardião contra a tentação da nostalgia tóxica. A libertação é uma jornada contínua, uma escolha feita a cada instante. O corte mental é o seu mapa e sua bússola. A luz do self espera pela sua volta para casa. Curta este vídeo como um juramento silencioso à sua nova fronteira psíquica. Comente abaixo, usando apenas uma palavra, o nome do arquétipo que você está escolhendo invocar a partir de hoje. Soberano, alquimista ou observador, para que possamos construir uma comunidade daqueles que escolheram a luz. Compartilhe esta mensagem com aqueles que você sabe que estão presos no labirinto da reação, porque a liberdade é contagiosa. E inscreva-se no canal para continuar a jornada do ser, para que o inconsciente não se torne o seu destino, mas sim a fonte do seu despertar. A luz do self espera pela sua volta para casa. Honre a sua jornada.